Bênção, vamos continuar na presença do Senhor. Você está preparado para Deus falar o que Ele quer falar ao seu coração? Amém? Deus, Ele já falou com muitas pessoas aqui. Um dos grandes privilégios é nós podermos orar e podemos ver como Deus fala, como Deus tem realmente falado aos nossos corações. E tem sido extraordinário ver o agir de Deus, o mover de Deus em nosso meio. Nosso Deus é todo poderoso, amém? Ele pode todas as coisas, nada poderá nos afastar do amor de Deus, nada poderá nos afastar do cuidado de Deus. Então nós precisamos olhar para o Senhor e falar: Deus, o Senhor é fiel, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, e é firmado nessa promessa que nós caminhamos. E essa noite eu quero trazer uma mensagem muito especial que Deus colocou no meu coração, para trazer uma noite sobre um chamado extraordinário. O chamado extraordinário de Jesus, ele é mais ou menos assim: segue-me, segue-me, pegue a sua cruz e segue-me. Muitas pessoas têm olhado para esse texto, têm olhado para esse chamado, e têm entendido de uma forma muito equivocada. E nós vamos caminhar um pouquinho sobre este chamado extraordinário do Senhor. Eu quero discutir um pouco, eu quero conversar um pouco contigo sobre isso, para que nós possamos entender o que é esse segue-me. Você já ouviu alguém falando assim? Puxa, tudo isso está acontecendo comigo, eu estou carregando a minha cruz. Alguém já viu falando assim? Quem já viu aí? Uns falam que é a sogra, né? Estou lá, minha sogra lá em casa, estou carregando a minha cruz. Outros é uns cunhados, tem uns cunhados meio mal acabados, como diz lá no interior. E as pessoas, elas usam, mas às vezes, muitas vezes, essas pessoas, elas não sabem, elas não entendem o que é o chamado do Senhor, para segui-lo. E eu estou passando por lutas, e de repente eu começo a atribuir essas lutas, e pensando assim: esse é o chamado do Senhor, essa é a minha cruz que Deus deu para me carregar. Será que é isso? Será que esse era o propósito? Essa afirmação de Jesus: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que isso quer dizer? O que carregar a cruz de Cristo, ele nos leva a entender? Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas tem vivido um cristianismo muito superficial. Você já esteve naquela piscina de clube, que tem a piscina mais funda, e tem aquelas rasinhas de bebê, né? De criança. E de repente tem uns marmanjão lá, né? Só falta estar na piscina rasinha de boia, né? Musculosão, tal. Sabe, tem muitas pessoas que vivem assim, porque elas estão passando por uma provação, elas até se aproximam de Deus. Só que elas vivem uma fé rasa, porque elas não conhecem a palavra, elas não vivem a palavra, e elas não entendem o que está acontecendo. Porque eu estou passando essa provação, por que o meu casamento está assim, por que eu estou com essa dificuldade, por que essa situação, sabe? E de repente, por não entender, eu vou levando uma vida e achando que cristianismo é isso, é eu viver uma religiosidade. Eu vivi muitos anos uma religiosidade. Eu participava de ritos religiosos. Eu participava de um evento na igreja, no sábado à noite, normalmente. Eu participava, a cada 6 meses, eu fazia uma confissão e fazia uma comunhão. E, eventualmente, em alguns momentos, véspera de Natal, tinha uma novena, ou uma vez a cada 2 meses tinha uma santinha que a gente levava e rezava. Era ritos religiosos que não gerava transformação de vida. E o que acontece é que hoje muitas pessoas podem estar entre nós, aqui, e ao invés de experimentar o verdadeiro cristianismo, continua vivendo essa religiosidade. E não entende que o chamado de Deus não é para que nós carreguemos uma cruz como Ele carregou, porque o preço de Jesus foi suficiente pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas é para que nós possamos, sim, assumir um compromisso de viver uma convicção de que seguir a Cristo não é estar num shopping center,
que eu vou lá, compro alguma coisa numa loja e levo embora. E aí, quando eu estou com dificuldade, eu vou lá, tiro Jesus da prateleira, uso, eu devolvo ele lá. Não, é muito mais do que isso. Viver o verdadeiro discípulo de Jesus, alguém que vive o verdadeiro cristianismo, ele envolve uma decisão de ser um verdadeiro discípulo e de entender que Deus tem uma visão para você, que é que você viva um grande projeto de Deus. Você tem caminhado com essa convicção? Que existe um grande projeto de Deus para a sua vida, e Deus quer que você tome posse, e você viva esse grande projeto. E esse grande projeto está muito distante de ser somente um religioso. De repente vir, eu participo, mas eu não vivo. É muito mais do que isso. E quando nós pensamos no chamado de Jesus, e eu coloquei aqui, é um chamado extraordinário. Por que ele é extraordinário? Porque eu não estou vivendo ele para ter algo em troca. O que eu tenho em troca é consequência, é subproduto. Sabe, eu não faço isso para ter aquilo, mas eu faço isso porque eu amo a Jesus. E porque eu amo a Jesus, e porque eu oro, porque eu busco a palavra, a presença dEle, porque eu leio a palavra dEle. Aí a motivação do meu coração é honrá-lo, é viver para honrá-lo. As consequências, aí sim, eu tenho consequências de cura, eu tenho consequências de restauração, eu tenho consequências de restauração de relacionamentos, eu tenho consequências de libertação. Então, nós precisamos entender o que é esse chamado do Senhor. Lá em Lucas 9, 26, Jesus respondeu que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus fala que Ele está te chamando para olhar para frente, quando Ele fala assim, segue-me, é para você olhar para frente e não ficar olhando para trás. Tem pessoas que estão aqui, eu estou experimentando uma mudança de vida, mas como era bom, quando eu estava lá, eu ia lá no Vasquinho da Gama, dançar forró, essa seria a minha história se eu ficasse olhando para trás. Eu ia lá tomar uma caixinha de cerveja, na Avenida Brasil, lá em Cascavel, com o porta-mala aberto do carro, que nem um bobinho ali, só vendo as menininhas passar. Essa era a minha vida antes de Cristo. Sabe, e me enganando, inventando um monte de mazelas, um monte de mentiras. Essa era a minha vida. Sabe, mas se eu tivesse assumido um compromisso olhando para trás, como é que eu estaria hoje? Você não anda olhando para trás, você anda olhando para frente. Eu olho para trás para tirar os ensinamentos, para aprender muita coisa, mas eu olho para frente entendendo que Deus tem um grande projeto para a minha vida e eu quero vivê-lo de forma plena. Deus está te chamando hoje, segue-me, eu tenho um chamado extraordinário para você. E de repente você está aqui porque você veio buscar uma cura, você veio buscar uma restauração, você veio buscar uma libertação. Eu quero te dizer que isso é possível sim. Mas a motivação principal não deve ser essa. A cura, a libertação, restauração deve ser consequência de um coração que está bem intencionado, no sentido de honrar, de viver a plenitude da presença de Deus, da presença de Cristo. Sabe, quando nós olhamos para esse processo, nós temos que entender que esse chamado de Jesus, deixe tudo para trás, pegue a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que você vai ter que deixar um pouco essa religiosidade, você vai ter que deixar um pouco essas marcas. Sabe, as pessoas, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sabe, eu não lembro que momento que foi, que uma jovem falou assim, olha, não, eu e o meu marido a gente não se acerta, porque eu gosto de tudo organizadinho, e ele é tudo bagunceiro, certo? E ele tem que mudar, não sou eu. Tá? É uma opção. Vai virar um inferno a casa. Porque não existe isso. Deus, Ele une duas pessoas diferentes para haver complementariedade.
Certo? Por que Deus une um homem e uma mulher tão diferentes? Tão diferentes. Uma cabeça diferente, que olha diferente, que raciocina diferente, que pensa diferente. Sabe por que muitos conflitos acontecem? Porque eu olho para o outro que é muito diferente de mim, e eu olho com a minha cosmovisão. Se eu olhar para minha esposa, ela é mulher, ela enxerga de uma forma diferente. Se eu olhar para ela, vamos pensar no casamento, eu olhar para ela e falar assim, eu tenho que ficar saradão para minha esposa. Vou para a academia, vou tomar bomba, ficar bombadão, tanquinho. Eu vou chegar lá e falar assim, não chama atenção não, as mulheres estão aqui, ó. Eu não sei, para minha mulher não faz diferença nenhuma. Certo? É a mesma coisa. Por quê? Porque a mulher não é tão visual. Ela olha, legal. Ela está mais interessada em que está aqui. Ela está mais interessada no carinho que eu faço nela. Daquele quando eu digo eu te amo no ouvidinho dela. Ela sabe quando eu toco nela? Aí sim. Agora, aí ela vai querer me agradar. Ela vai lá, coloca a camisa lá, Bolsonaro 2018. Não vai rolar, gente. Temer, sei lá quem. Não vai rolar. Por quê? Porque o homem é visual. Sabe? E ela vai se preparar, porque ela sabe que o homem é visual. Então nós precisamos entender e falar a linguagem do outro. Sabe por quê? Porque Deus nos uniu para uma complementariedade, esse é o projeto de Deus. Mas quando eu olho somente para o relacionamento com egoísmo, eu destruo o relacionamento. E quando eu me relaciono com Deus com egoísmo, eu não experimento todo o relacionamento que Deus proporcionou para mim. Porque o objetivo maior, eu invisto na minha esposa, porque eu quero fazê-la feliz, eu quero fazê-la desenvolver todo o potencial dela, porque quando eu faço isso, o maior beneficiado sou eu. E com o Senhor não é diferente. Quanto mais eu me aproximo de Deus, apaixonado por Jesus, falando assim, eu quero viver a plenitude da presença do Senhor. Eu sou apaixonado pelo Senhor, eu quero estar na sua presença, eu quero orar, eu quero poder estudar a sua palavra. O maior beneficiado sou eu. Sabe, Jesus não está lá, orou hoje, vamos lá, vou dar uma etiquetada aqui, ganhou a carinha feliz hoje, porque você orou. Não é assim, gente. Sabe, o relacionamento com Cristo é extraordinário. Quando eu busco a presença de Cristo, eu tenho consequências abençoadas. E a cura, a restauração, a libertação, vem como consequência, como um subproduto de um relacionamento íntimo, especial e precioso com o Senhor. Mas vamos ler lá, abre lá Lucas 9, vamos ler esse texto, um contexto total aqui, para nós vermos o que nós conseguimos destacar desse chamado extraordinário do Senhor Jesus. Sabe, um chamado extraordinário de falar assim, segue-me, segue-me. Lucas 9, 18 a 27. Lucas 9, 18 a 27. Vamos lá. O texto diz assim, certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E você, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus advertiu severamente que não contasse isso a ninguém, e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes, e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus disse a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir-se a si mesmo?
Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Esse texto é muito especial. Esse texto tem uma confissão de Pedro aqui. Tem uma confissão de Pedro, né? E quando nós vamos para o outro evangelho, ele fala sobre essa afirmação. Sabe, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela fundamenta o entendimento de ser a única igreja de Cristo, baseada numa afirmação de Pedro. Pedro, sob essa pedra edificarei a sua igreja. Mas, na verdade, a pedra onde Jesus, ele afirma, é a afirmação de Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas esse não é o objeto da mensagem de hoje, é só um comentário. Mas esse texto, ele relata uma passagem onde Jesus deixa um ensinamento precioso. Um ensinamento para nós vivermos como verdadeiros discípulos de Jesus. Certo? Ele coloca aqui para nós nos despirmos do velho homem, nós morrermos da velha forma de ser, e nascermos para uma nova vida. Se você nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, essa noite é uma oportunidade que você vai ter, para você sepultar a sua vida sem Deus, e você você renascer de uma nova vida com o Senhor Jesus. Então, esse texto ele vai trazer um pouco desse desafio. Você tem vivido ainda como um velho homem, uma velha mulher? De repente você está aqui e você tem mantido vícios que têm destruído a sua vida. Você tem ainda dado uma chegadinha na cachaça, ali naquela maconha, ali naquele cigarro, naquele sexo ilícito, prostituição. O que do velho homem ainda tem dominado a sua vida? O que Jesus chama é: liberte-se do velho homem, da velha mulher, e venha que eu tenho um presente extraordinário para você. Um presente. Eu tenho algo extraordinário, eu estou te chamando para algo extraordinário. É um chamado extraordinário. E quando nós olhamos esse texto, eu quero tirar alguns ensinamentos dele. Esse texto de Lucas, ele é muito especial, e ele é muito precioso. O primeiro ensinamento que nós vemos ali no versículo 18 e 19, que nós podemos sim seguir a Cristo, e viver esse chamado extraordinário, sabe como? Se nós conhecermos verdadeiramente quem é Jesus. Imagine, Jesus ele caminhava com os discípulos, aí ele lá, e vocês, ali no versículo 20, o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Por que será que Jesus perguntou para os discípulos quem ele era? Os discípulos estavam caminhando com ele. Será que é possível caminhar com alguém e não conhecer? O que você acha? Será que é possível você caminhar, você conviver com a pessoa, sabe aquela pessoa mais maravilhosa, aquela amiga, aquele amigo que quando você estava na quinta série, você fez aquele juramento com o dedinho, assim, ó, amigo para a vida toda, até dar o primeiro entrave, aí vocês fazem uma sociedade e de repente você leva um baita de um calote. Sabe, nós estamos vendo aí na televisão ultimamente um avô que abusava da neta, um tio que os pais deixavam lá porque ele era crente, estava dentro da igreja, tinha até um papel de liderança e abusava da sobrinha. Será que nós verdadeiramente conhecemos quem está do nosso lado? Agora, mais do que isso, será que nós verdadeiramente conhecemos quem é Jesus? Será que nós conhecemos como Jesus age? Será que nós sabemos que Ele tem todo o poder, que Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente? Ou será que eu vivo um Jesus como o Neymar? Acho que eu falei semana passada isso. Sabe, Jesus nós precisamos viver e conhecer verdadeiramente, porque se nós não conhecemos verdadeiramente, simplesmente a gente vai viver um relacionamento superficial com Jesus, e as consequências são desastrosas. Deus está te chamando para você viver
uma experiência, viver uma experiência extraordinária com o Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos deixar de viver com Jesus histórico para viver com Jesus verdadeiro. Nós temos reafirmado isso. E por isso que eu bato sempre na tecla. Queridos, a centralidade da palavra de Deus é o sacrifício de Jesus e a salvação. A centralidade do verdadeiro cristianismo é Cristo Jesus e a salvação. Todas as demais coisas, elas vão andar ao redor dessa verdade. Quem é Cristo para você? Como você se relaciona com Ele? Como você vive na dependência dEle? Como você age na dependência dEle? Nós precisamos conhecer verdadeiramente o nosso Cristo. E esse é o primeiro desafio que nós precisamos entender para podermos viver um verdadeiro compromisso de seguir a Cristo. Seguir a Cristo numa jornada extraordinária. Como é que você conhece a Jesus? Faça um exercício. Quando você ouviu falar primeiramente de Jesus? Será que o seu Jesus que você ouviu falar era aquele que ficava na cruz e que estava lá de um jeito meio afeminado e que de repente você fazia uma fila e passava lá beijando o pezinho dele? Ou de repente você conheceu a Jesus, que é esse Jesus verdadeiro que entra no nosso coração e que fala conosco. Aí você fala assim, mas como eu não consigo ouvir? Como é que eu faço para ouvir Jesus? Você quer ouvir a Jesus? Busque a Ele de todo o coração. Busca a Ele no silêncio do teu quarto. Deixa Ele falar. Não chega com a receita pronta. Muitas pessoas oram, eu preciso de um marido desde que seja o fulano de tal. Tem pessoa que quer tirar a pessoa do satanismo, quer que ele se converta, quer que ele venha para ser o marido. Esse é o marido segundo o meu coração. Calma aí. Eu preciso conhecer a Jesus e eu preciso saber orar, saber me relacionar. Jesus, Ele quer se relacionar contigo. Ele quer te conhecer, Ele te conhece, eu quero que você o conheça como Ele é. Sabe, aí nós temos ali um segundo destaque que eu faço, que esse segue-me de Jesus, que é um chamado extraordinário. Nós precisamos estar com foco no nosso propósito, no nosso chamado. Quando Jesus diz ali, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e segue-me. Tome diariamente a sua cruz, eu não creio e não entendo que seja um sofrimento. Por quê? Tomar diariamente a cruz, se fosse um sofrimento, tem como alguém viver a vida toda sofrendo? Será que é possível? Eu creio que não. Tanto o sofrimento como as alegrias, elas são cíclicas. Certo? Quando Jesus ele nos fala, toma a sua cruz e segue-me, Ele não está falando de um sofrimento, Ele está falando de um estilo de vida. Se você é crente somente dentro da igreja, se você fala de Jesus somente aqui, se você só fala e vive Jesus somente aqui, você não está carregando a sua cruz. Porque o carregar a cruz é um estilo de vida, aonde eu vivo Jesus, aonde eu estou. Se você está na sua casa, e lá você é uma pessoa diferente do que as pessoas veem você aqui, você não está carregando a sua cruz. Se você está lá no seu trabalho, e você relativiza muitos princípios lá, você não está carregando a sua cruz. Como você tem vivido, depois que sai das quatro paredes? Aqui eu olho, eu me identifico com todo mundo. Que alegria! Que alegria! Eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, eu abracei pessoas, conversei com pessoas, é extraordinário, eu amo esse relacionamento. Sabe, e de repente nós estamos aqui cantando, e eu gosto de pular, eu gosto de fazer umas arruaças no louvor, porque é estilo meu, né? Tem um pastor João que fala assim, que se começar a tocar as musiquinhas da Casa Bahia, eu começo a pular também. Sabe, mas é que eu gosto do Condor, né? Ele falou do Condor, né? Nem da Casa Bahia, estou fazendo propaganda errada aqui. Mas, queridos,
Mas sabe que Jesus não está muito interessado do tamanho do meu pulo aqui. Ele está interessado como é que é a minha caminhada quando eu coloco os pés no chão e caminho lá fora. Se eu vivo o cristianismo como estilo de vida, sabe o que vai acontecer? Naturalmente, os frutos vão começar a vir. Naturalmente, você vai ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Um canal de bênção de Deus na vida de outras pessoas. Tão simples assim. Se você de repente tem negado viver esse cristianismo lá fora, repense o teu cristianismo. Porque o que Jesus fala assim, negue a si mesmo e carregue a cruz. Negar a si mesmo é viver um estilo de vida que agrade o Senhor. Sabe, quando as pessoas falam assim, negar a si mesmo, existe uma distorção. E Satanás, ele é estrategista. Primeira coisa que ele vai falar é que você deve abandonar todas as coisas que você gosta de fazer. Olha, eu já perdi a conta do número de pessoas que acha que viver o verdadeiro cristianismo é você ter uma lista de pode e uma lista de não pode. Eu rejeitei o cristianismo muito tempo. Eu tinha uma tia, minha tia foi a primeira crente da família, e quando ela se converteu foi um grande escândalo em toda a família, e ela ficou realmente escanteada. E ela faleceu e ninguém deu muita bola, porque ela tinha virado as costas para a tradição familiar. Mas sabe o que acontece? E eu olhava para aquelas pessoas que usavam, nada contra o estilo, mas eu visualizava um Deus carrasco. A pessoa tinha que estar com um terninho preto, camisa branca, gravatinha preta, tinha que berrar que nem um doido e tinha que seguir uma lista de pode e não pode. Agora você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e você não pode fazer isso, isso e isso. E eu rejeitei a Cristo muito tempo, porque eu achava que cristianismo é isso. Agora, o que aconteceu na minha vida? Quando eu comecei a seguir a Jesus, de repente eu falo, bebida alcoólica não faz mais parte. Esse sexo aqui, fora do casal, antes de se casar, também não faz mais parte. Essa pornografia não faz mais parte. Esse hábito da mentira não faz mais parte. E naturalmente as coisas foram se libertando de mim, saindo, eu fui me libertando dessas coisas. Não porque alguém mandou. É porque o meu estilo de vida era incompatível com aquelas práticas. E naturalmente algumas pessoas se afastaram de mim, é verdade. Mas muitas outras se chegaram a mim. E aquelas pessoas que se afastaram de mim, continuam tropeçando no próprio orgulho, na própria autossuficiência, e eles não entendem. E eles olham para mim e falam assim, olha, virou fanático. Eu falei, que bom! Eu não sou do Atlético, eu sou do Mengão. Mas é uma visão equivocada. Porque eu tenho liberdade para fazer tudo o que eu fazia, mas eu deixo de fazer por convicção. Uma convicção dada pelo Senhor, de que aquela prática que eu tinha antes, não faz parte do meu estilo de vida. Talvez você tenha buscado a libertação, você tenha buscado a cura, a restauração, e teu estilo de vida com Cristo tem sido relativista. Tem sido algo conveniente, sem muita profundidade. Queridos, coloca Deus à prova. Busca o Senhor com todo o coração. Busca intimidade com Ele. Eu duvido que você não vai experimentar bênção sem medida. Agora, se você está esperando ser abençoado, para daí servi-lo, a ordem está inversa, está equivocada. O chamado de Jesus não é, toma a bênção aí, agora segue-me. Não. O chamado de Jesus, segue-me. Negue a si mesmo. E venha
diariamente, carregando a sua cruz, que é viver no estilo de vida. Queridos, é extraordinário. Gálatas 2, 19 e 20 diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse texto é extraordinário. Eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo para Cristo. É meu estilo de vida. É meu estilo de vida. E sabe, e para viver para Cristo, você não precisa ficar sofrendo, você não precisa ficar rastejando, você não precisa perder tudo, você não precisa fazer voto de pobreza, nada disso. Nada disso. O que Deus quer fazer de você é você ser um discípulo, uma discípula próspera em todas as áreas. Deus quer fazer de você um verdadeiro discípulo que ande com uma convicção de que servir ao Senhor vale a pena. Vale a pena. E nos traz uma novidade de vida. Sabe como é que está teu coração nesse serviço ao Senhor? Tomar a cruz é anular o nosso desejo para o que é proibido. Tomar a cruz é seguir o Evangelho por convicção. É estar submisso à realidade que nós temos que entregar tudo. E Ele vai nos capacitar. De repente você tem corrido atrás de sucesso profissional, conquista material, você tem corrido atrás do vento. O que Deus está falando hoje é: abandone seu velho homem, abandone sua velha mulher, pegue a sua cruz e siga-me. Sabe, lá no 24 ele diz lá: porque quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a salvará. 1 Coríntios 18 vai dizer: pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Olha só o que diz aqui, o apóstolo Paulo diz isso: a mensagem da cruz é loucura para quem estão perecendo, mas para nós que estamos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Segue-me, eu tenho uma jornada extraordinária para a sua vida. Esse é o chamado do Senhor Jesus. Tome a sua cruz e segue-me. Que você possa sair daqui hoje com uma convicção de eliminar todos os ruídos da sua vida que pode estar impedindo você de viver uma verdadeira vida com o Senhor Jesus, um verdadeiro relacionamento com Ele. Sabe, quando nós olhamos, para finalizar essa mensagem, no 26 e 27 ele vai dizer ali: porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem envergonhará dele, quando vier a sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Jesus nos chamou para dar evidência do amor dele. Deus quer usar a sua vida para que você possa, lá no seu trabalho e na sua família, dar evidência do poder de Deus. Não se envergonhe de Cristo. Vão te chamar de fanático? Que chamem. Tem gente me chamando de fanático há 21 anos. Teve família destruída, financeiramente, está sempre correndo atrás do rabo, e continua me chamando de fanático. Pode chamar, não tem problema. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu tenho vivido como consequência as experiências de ser o filho amado do Pai. Você tem vivido como filho amado do Pai? Não se envergonhe de carregar a cruz, de viver o verdadeiro cristianismo com convicção. Você está buscando a cura? Você chegou nessa noite buscando cura, libertação e restauração. Eu quero dizer que a primeira cura que Deus quer colocar no teu coração é a cura espiritual, onde você vai entregar essa relatividade do teu coração diante do Pai. Essa vida de conveniência você vai entregar diante do Pai, e você vai assumir hoje um compromisso de viver um verdadeiro cristianismo com o Senhor, entendendo que Deus vai honrar, e as consequências são bênçãos sem medidas para a sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus.
Queridos, Jesus diz: siga-me, morra para os seus desejos, viva a convicção, o chamado do Senhor para a sua vida. Esse é o chamado do Senhor que Deus tem para você nessa noite. Siga-me. Eu tenho uma jornada extraordinária para você. Na sua família, eu tenho uma jornada extraordinária. Na sua vida profissional, eu tenho sonhos extraordinários. No teu físico, eu tenho sonhos extraordinários. Siga-me. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga. Pode fechar seus olhos. A palavra do Senhor é muito clara. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor busca entre nós pessoas que sejam verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nessa noite, queridos, Deus está falando ao teu coração. Você precisa tomar uma decisão nessa noite e falar assim: eu quero seguir, eu quero viver como um verdadeiro adorador, como uma verdadeira adoradora. Eu quero viver um momento novo com o Senhor Jesus. Eu quero entregar a minha vida, eu quero dedicar completamente a minha história. Eu creio que eu vou tirar os olhos da libertação e eu vou levar os olhos ao Senhor. Eu vou tirar os olhos da cura e vou elevar ao Senhor. Eu vou tirar os olhos, porque Deus, Ele vai curar como consequência, Ele vai libertar como consequência, Ele vai restaurar como consequência. Como que está a sua vida nessa noite? Que decisão que você precisa tomar no seu coração nessa noite? De repente você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus. Você vai ter que fazer uma oração no teu coração aí. Faça uma oração: Deus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Ore, fale com o Senhor. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é o meu Salvador. Eu estou hoje morrendo para o velho homem, para a velha mulher. Eu estou renascendo. Eu quero renascer com uma nova forma de ser, uma nova forma de agir, uma nova forma de enfrentar as dificuldades. Você está fazendo essa oração? Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Graças a Deus. Louvado seja. Mais alguém? Queridos, essa noite, graças a Deus, lá atrás, pode baixar. Eu quero dizer que essa noite é uma noite de restauração. É uma noite de você assumir um compromisso com o Senhor, de viver, de carregar a cruz, de realmente segui-lo, independente das circunstâncias, porque você vai ser abençoado, e abençoado como consequência. De repente você precisa retornar ao Senhor, você precisa entregar a sua vida e falar assim: Deus, eu tenho caminhado com o Senhor, mas eu estou vivendo uma vida relativa. Eu quero assumir um compromisso nessa noite, de experimentar um novo momento na minha história. Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos esse cântico? Sai do seu lugar. Você que está de repente tomando uma decisão, fala assim: hoje a minha história muda. Eu estou entregando isso e eu estou vivendo uma nova história a partir de hoje. Eu quero seguir a Jesus com convicção. Eu quero seguir a Jesus nessa jornada extraordinária. Se Deus falou o teu coração, está falando ainda, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos traz
sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Queridos, eu sei que Deus está falando ao teu coração. Nós vamos cantar mais uma estrofe. Aqui nós estamos num lugar com muita segurança, e é um lugar onde nós não podemos ceder a esse sentimento que tenta nos aprisionar. Dá um passo de fé, vem aqui à frente dizendo: eu quero viver uma nova história a partir de hoje. A cura, a restauração será consequência. Eu quero seguir, conhecer, viver um verdadeiro discipulado com o Senhor. Enquanto nós cantamos mais uma vez, não perca a oportunidade de vir aqui à frente e de entregar a sua vida, entregar esse novo momento. Eu não estou dizendo que você vai tomar uma decisão, talvez você já tomou uma decisão. Eu quero dizer um novo compromisso, renovar uma aliança com o Senhor, uma aliança de vida. Sai do seu lugar e nós vamos mais uma estrofe e vamos orar. Para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Feche os seus olhos. Deus amado, como é precioso, quando é precioso nós nos derramarmos diante do Senhor, nós renovarmos o nosso compromisso. Deus, eu vejo irmãos e irmãs aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor por cada vida que está aqui. Irmãos e irmãs que deram um passo de fé e estão dizendo hoje, assumindo um compromisso de viver um novo momento com o Senhor, uma nova história com o Senhor, uma jornada extraordinária com o Senhor. Deus, confirma no coração de cada um deles essa decisão nessa noite, e que eles possam, Deus, sair daqui nessa noite com a certeza que a decisão vai ser honrada, porque não tem como tomar uma decisão de seguir, de servir, de se entregar ao Senhor e não ser tremendamente abençoado. O Senhor é nosso Deus, o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Abençoa esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Deus, dá um renovo no coração deles, que eles saiam daqui radiantes, entendendo que o Senhor os chamou, o Senhor tocou o coração deles, e hoje eles podem sair daqui com essa certeza de que com o Senhor nós somos mais que vencedores, com o Senhor que nada nos poderá nos separar do amor do Senhor, e nós podemos viver a plenitude da sua presença. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, que nós possamos ver aqui uma igreja que o adora em espírito e em verdade,
que possamos viver cada dia mais com a plenitude, uma convicção de que o chamado do Senhor para nós é um chamado extraordinário. Nós queremos segui-lo, nós queremos segui-lo, nós queremos adorá-lo, nós queremos honrá-lo. Louvado seja o seu nome. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém.